E aí, gente, você está ouvindo mais um Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. Eu sou o Thiago e hoje a gente vai falar sobre Aranhaverso. Homem-Aranha através do Aranhaverso. Até buguei de tanta emoção. A gente viu o filme que lançou agora dia 1º de junho, quinta-feira. A gente viu na pré-estreia, dia 31. Saiu assim, loucaço da cabeça. Sim, quem viu a gente naquele Stories deve ter percebido o quanto a gente estava cansado, porque o filme é longo e a gente viu tarde, mas ao mesmo tempo muito animado, porque... Nós somos animados, nunca. Palavras de uma das nossas espectadoras. E, gente, que filme! A gente com certeza tem muita coisa para falar sobre. Foi um filme de 2 horas e 20 minutos, né? Bem longo, e ele é o primeiro de 2 capítulos, então ele termina sem realmente chegar ao final da narrativa. Não tem uma conclusão da história, né? Ele termina ali num ápice, então é bom já ir com o coração preparado, sabe? Porque é bem isso. A gente vai falar mais sobre isso, mas primeiro, né, siga-nos no Animados Podcast no Instagram, @Animados Podcast, Spotify também, Deezer, iTunes, todas as plataformas de podcast. Está meio desatualizado nessas plataformas, mas a gente vai atualizar em seguida, e principalmente aqui no YouTube, que é onde a gente está, né, atualizando mais. A gente está pensando em fazer alguns conteúdos novos. Sei que a gente está falando isso há bastante tempo, mas agora surgiu algumas possibilidades ali através desse filme, inclusive a gente fazer uma coisa diferente. Não queremos prometer nada, mas quem sabe, vamos aguardem ver. E nos apoiem, né, seguindo as redes sociais, isso ajuda bastante, até nos dá mais um ânimo, né, para continuar com esse trabalho. Além disso, também... Eu esqueci. Lembrando que a primeira parte sempre dos vídeos, dos podcasts, a menos que a gente diga o contrário, mas a gente avisa, é sem spoilers. Até coloquei essa vez no título, por causa que eu percebo que às vezes as pessoas não assistem por achar que vai tomar spoiler, né? Um lançamento, saiu, né, há 4 dias atrás o filme, basicamente. Então, eu sei que talvez algumas pessoas fiquem com medo de assistir, mas não se preocupa que a primeira parte é sem spoilers. Como a gente faz um episódio longo, né, um podcast, né, um vídeo curto, a gente coloca também spoilers no final, mas a gente avisa também antes de entrar nessa parte com spoilers, certo? A gente acaba então comentando só o que apareceu nos trailers, né, na sinopse, tudo mais. E também a gente vai comentar, obviamente, agora sem spoilers, talvez alguma coisa do primeiro filme também. Então, Sim. Quem não assistiu o primeiro filme, assista o primeiro filme. Tu tá perdendo tempo de não ter assistido ainda esse filme. Verdade. Certo? E é isso aí. Nessa primeira parte, a gente dá a nossa visão geral também, né? Eu tinha pensado uma coisa e eu me esqueci. A gente fala sobre aspectos gerais do filme, né? Então, é realmente mais uma análise, não tanto de coisas específicas que vão ser spoilers, isso a gente coloca mais pro final. Então, venha tranquilo aí com a gente, acompanhe Vem os tranquilo. nossos podcasts. Do nada, vem tranquilo, meteu do nada. Tá, mas enfim. Pode ficar tranquilo e assistir aí, pelo menos no início, a gente sempre vai avisar quando... Isso. Quando for Inclusive, eu pensei uma coisa agora pra gente fazer no futuro. Tá, depois guarda pra depois. Enfim. Homem-Aranha através do Aranhaverso é a continuação, basicamente, do primeiro filme. Continuação no sentido de continua o universo, continua, né, com aqueles personagens, enfim, continuação da história como um todo. É uma sequência. É uma como sequência. Qualquer sequência. É uma sequência, exatamente. Mas ele não... O primeiro filme, como o Bia até comentou, o primeiro filme, ele acaba em si mesmo, digamos assim. Ele tem um começo, meio e fim bonitinho que fecha a história, né? Bem bacana ali. E esse filme, ele não fecha a história que ele se iniciou, basicamente, nesse segundo filme, que ele vai continuar no terceiro filme, que ia ser lançado esse ano, ainda em outubro, mas vai ser lançado, se não me engano, em abril ou março do ano que vem. Março? Ele foi atrasado, foi adiado para março. Através do Aranhaverso foi adiado também, ele ia ter lançado, se não me engano, no ano passado também, ou mais no começo desse ano.
E a segunda parte, consequentemente, acabou sendo adiada também. Eu não lembro como é que vai ser o nome da segunda parte. Vai ser... Ia ser parte 2 apenas, né? Mas parece que agora o nome vai ser Homem-Aranha Além do Aranha-Verso. Isso. Então tá Exatamente. seguindo mais ou menos a mesma fórmula ali dos Homens-Aranhas. Longe de casa, perto de casa, Do sem volta pra CM, casa. que os nomes são tudo meio semelhantes. O que eu acho que talvez seja a única coisa que eu não gostei muito, porque o nome acaba ficando muito longo pra gente em português. Como é que é em Toda vez... em inglês também é longo, mas as palavras são um pouquinho... Porque é Spider-Man, né? Uhum. Já é um pouco mais curto do que Homem-Aranha. E... esse através eu não me lembro como é que é, mas o Spider-Verse também é uma palavra só, verdade, sabe? sim. Então, daí coloca uma palavrinha curta ali no meio, não fica tão longo na hora de falar. E pensando agora, a gente saiu totalmente, mas pensando que os do Homem-Aranha do CM também é tipo, No Way Home. Uhum. E, tipo, não sei o Em quê. inglês fica curtinho, agora em Só que português português sem volta para casa. Fica engraçado. Acho que é a única coisa, assim, que talvez podiam ter adaptado, não sei. Mas o nome ficou um pouco longo, mas isso não tira mérito do filme em si, né, claro. É só um detalhezinho aí que fica um pouco desconfortável até na hora de escrever, né, os títulos das coisas. Exatamente. Então, seguindo por isso também, o primeiro filme ele ganhou Oscar em 2018, 2019, não lembro exatamente. Acho que foi 2019. Oscar. Melhor animação. Isso, é que tipo assim, o Oscar, por exemplo, de 2019 pega as animações de 2018 até uma data ali, acho que até janeiro de 2019, digamos assim. Então ele ganhou o Oscar de melhor animação em 2019. E esse segundo tem tudo pra ganhar também, porque ele continuou com a mesma qualidade de roteiro, de animação ali, do desenho, o traço em si. As cenas de batalha são muito bem elaboradas. Elas são muito ali de tirar o fôlego. Tem hora que tu acaba se perdendo quase, até porque tem muita coisa acontecendo, mas tu prestar atenção, tipo, consegue ver que é muito dinâmico, que faz sentido ali as batalhas, né? Ainda mais quando tem vários aranhas, né? Em cena ali, lutando junto, muito louco. Mas é muito, muito bem feito mesmo. Né, o primeiro filme já é considerado por muitos um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. E esse segundo, eu acho que é melhor ainda, sabe? É melhor ainda. Assim, em poucas palavras, é uma obra de arte, sabe? Não é só um filme. Outras pessoas já comentaram isso, mas eu não me importo de repetir, sabe? Porque tem algumas coisas que são muito marcantes. Tu chega, quando terminam os trailers, começa o filme, tu já é, assim, sugado pra dentro daquele universo, porque simplesmente a abertura do filme já começa, assim, de um jeito muito louco. Aqueles logos lá, tudo piscando, como se estivessem atravessando diferentes universos, sabe? Aquele visual já te enchendo os teus olhos. Eu só acho que quem tem um pouco de fotossensibilidade vai sofrer um pouquinho ali. Tu tem um pouco? Não nesse grau, assim, de luzes piscantes, assim, só quando é no ambiente, né, na vida real. Mas em filme não me incomoda muito. Mas, assim, é lindo, o filme é lindo, as cenas são lindas, tu fica assim, tipo... Sabe? Porque é tanta coisa, mas não num sentido ruim. Mas é tanta coisa pra tu olhar e apreciar ali naquelas cenas que tu... Às vezes eu não sabia se eu prestava atenção no que o personagem tava falando ou no que tava acontecendo ali no cenário, como ele tava bonito, sabe? Por isso que é legal também de ver no cinema. Provavelmente a gente vai acabar vendo de novo também em algum momento. Sim, vejam no cinema, vejam várias vezes. Até porque, como a gente pegou a gente pegou a pré-venda da pré-estreia e daí não tinha ainda muitas sessões, a gente foi um dos primeiros a pegar, assim, tipo, literalmente não tinha quase ninguém... Tipo, quase todos os lugares estavam vazios no cinema, sabe? Quando a gente pegou, né, aqui na nossa cidade.
E daí, tipo, a gente não conseguiu ver naquela tela maior, aquela tela que não tinha X alguma coisa, ou Super não sei o quê, enfim. Depende do cinema que for, mas a gente foi no CI, né? UCI. Ah, UCI, azar, é Misturei português e Brasil. inglês. E a gente acabou não conseguindo ver na tela maior que tem, mas mas ainda assim, veja no cinema, se conseguir, né, se estiver assistindo há pouco tempo esse podcast, não estiver no cinema, por causa que realmente é muitos detalhes ali, muitas referências, easter eggs, né, tem referência ali aos games, aos filmes, a um monte de coisa que tu pode estar acompanhando, mas se tu vê numa telinha pequena, talvez seja mais difícil de perceber, ainda mais numa primeira visualização. Inclusive, e não é à toa que o primeiro a gente já viu várias vezes, Sim. por causa que também tem muitos detalhes, e esse filme tem mais detalhes ainda, mais coisas acontecendo. Assim, nem todos os filmes vale a pena ir no cinema. Esse com certeza vale. Então, gente, e é um filme para ser apreciado. Então, vê no cinema, vê de novo, se puder, sabe? Se não puder, tudo bem, mas veja no computador, na TV, onde for. Porque, com certeza, esse vai ser um filme que eu vou querer ver muitas vezes. O primeiro, né, o Homem-Aranha no Aranhaverso, eu já vi várias vezes e eu gosto, sabe, de vez em quando ver de novo. Sim, porque cara, é muito bom, é muito bonito, eu sei muito que bem feito. a gente criou, inclusive, um Animados Podcast, a gente já falou sobre isso, baseado no o design, no caso. Um pouco inspirado, um pouco né? inspirado no filme, aqueles detalhes, assim, meio algo feito à mão, enfim, né? A gente que criou o logo ali, enfim, a gente não é um designer, ficou meio simples, digamos assim, mas ali o fundo azul com as bolinhas pretas foi inspirado no Homem-Aranha, no primeiro filme. Nesse estilo quadrinhesco, assim, isso, né? mas além disso que eu queria falar, a gente criou também o Animados pensando em trazer essa questão das animações também para o público mais jovem, adulto, enfim, que a gente sabe que tem bastante pessoas que gostam nisso, ainda por mais que ainda tenha muito preconceito, às vezes, né, de outras pessoas, porque a animação é tosco, é de criança, sabe? Sendo que um filme animado de um filme, a única coisa que difere é a forma que tu vai ilustrar as imagens. Ambos têm roteiro, ambos têm ali elenco de atores, ali, no caso, uns para dublar, outros para atuar mesmo, né? Tipo, ação, assim. Ambos têm toda uma produção de música, de gravação, sabe? E então, esse filme do Homem-Aranha, ainda mais se tu gosta da Marvel, tanto o primeiro quanto esse agora, né? De preferência ver o primeiro antes. Uma ótima oportunidade se tu tá ali. Normalmente quem gosta muito fã da Marvel já tem, né, gosta de animações, mas algumas pessoas ainda não. Dá uma chance pra ver esse filme, por causa que, sério, tipo, desliga um pouco esse preconceito com a animação em si, por causa que é um filme de desenho. Por causa que o roteiro é muito bem feito, a história é muito boa, a trilha sonora, principalmente do primeiro, tem um ponto que a gente vai comentar agora esse segundo, a trilha sonora é muito boa. Então, se tu gosta de cinema, se tu gosta realmente da Marvel, dá uma chance, que não é porque é uma animação que é inferior, pelo contrário, é muito melhor que muitos filmes de super-herói que tem por aí. Sim, que a animação, ela é digamos assim, um veículo diferente, né, pra tu fazer aquela arte. E ela te dá algumas liberdades, né, que obviamente... Claro, hoje em dia a gente tem tanta tecnologia que tu consegue colocar qualquer coisa praticamente num filme live action. Só que dependendo do jeito que é feito, fica tosco, né? Só que justamente pode ficar tosco, às vezes tem que colocar um esforço muito maior para fazer um CGI realista ou um efeito prático muito caro, às vezes, né? Para tu conseguir expressar uma mesma coisa que com algumas linhas e cores numa animação, assim, estilizada, tu consegue, talvez, muito mais fácil. Então, é um caminho diferente, é uma liberdade diferente que a animação dá e que a gente curte muito e que, assim, é explorada ao extremo nesse filme. Então, eu já tinha lido alguns comentários sobre como seria esse filme, né? Eu tinha visto que tinha uma ideia de cada universo, né? Porque a gente tá falando de Aranhaverso e com essa palavra através, a gente já imaginou que o Homem-Aranha ia passar por vários universos, né? Então não é nenhum spoiler. Mas que tinha essa ideia de cada universo ter uma aparência de que foi feito por um artista diferente.
E realmente isso não era um boato apenas, isso se concretizou no filme. Então é um... Eu ia dizer uma sopa, mas sopa parece uma coisa jogada de qualquer jeito. Mas é um mix ali de estilos diferentes, né? Mas que se encaixam muito bem no filme, ficam muito bonitos. E cada personagem, que a gente já tinha visto anteriormente no primeiro filme, né? Que cada personagem já tinha um estilo um pouco diferente ali de desenho. Tinha um que era branco e preto, né? Tinha um que era cartunesco. Tinha um que era estilo anime, mangá. Mas agora isso vai para outro nível, porque agora a gente vê também os universos de onde esses personagens diferentes vêm, né? E não necessariamente parece, tipo, ser feito cada um por um artista, mas cada um tem um estilo realmente, sabe? Sim, por exemplo, porque geralmente cada artista tem um estilo um pouco diferente. Né? Mas é que eu quero dizer que, por exemplo, que eu não sou muito estudioso de arte em si, mas tipo, tinha a época lá do realismo, tinha a época do... Agora, eu tô esquecendo, só porque eu pensei do pop art, coisa assim, que mesmo artistas diferentes tinham um estilo parecido, entendeu? E mais ou menos assim, cada universo tem um estilo próprio, né? Tipo, o universo ali da Gwen tem um estilo um pouco diferente da cor, do jeito. O universo dos outros Homem-Aranhas ali... não é spoiler falar dos Homem-Aranha, porque a gente sabe que vai aparecer muito de Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha, o Homem-Aranha Punk lá, tem um universo também diferente, né? E por aí vai. O próprio do Miles é aquele design mais do primeiro filme que a gente tá acostumado, né? Que já é lindo e maravilhoso. Então, tudo isso é legal também que eles trazem. Eu não lembro por que a gente tá falando disso, porque a gente tá falando de outra coisa e me perdi agora. Não, eu só realmente quis comentar sobre isso, sobre a questão dos universos serem diferentes. Sim. E outra coisa interessante, né, é essa brincadeira que fazem, aproveitando o conceito de multiverso, essa brincadeira que fazem com estilos de desenho, né, como se... Porque, por exemplo, o personagem que é de uma época mais antiga ter o estilo de desenho daquela época antiga. Eu fiquei, assim, imaginando isso. Imagina se a gente fosse do passado e outro universo nos visse como branco e preto. Entendi. Entendeu? É engraçado de pensar nisso, porque é uma metalinguagem, assim, que fica muito divertida no filme e que fica muito boa. E imagina, tentar fazer isso num live action ia ser, eu acho, muito difícil. O mais próximo disso acho que foi o Wanda, né? WandaVision. É verdade, realmente. WandaVision tinha toda aquela pegada ali de TV, E outro né? detalhe é que animações ele consegue superar ali, ou ser mais fácil de fazer do que filmes também. Só pegando o que tu tinha falado antes, que eu me lembrei, que acabei não conseguindo comentar, que não tem tanta limitação. Por exemplo, fica muito caro pegar um monte de atores para fazer um monte de acrobacia. Fica caro, fica difícil de fazer, né? Imagina treinar um monte de gente para ficar lutando ali, digamos assim. Ou tem que ter muitos dublês, né, exatamente. Enquanto que, por exemplo, isso não é nenhum spoiler também, porque tá nos trailers, tem 1 zilhão de Homem-Aranhas, né? Isso aparece nos trailers. E, tipo, quando que eles conseguiram fazer isso, por exemplo, num live action de uma forma que ficasse legal, né? Ia custar muito caro, ter um monte de ator ali, e sendo que eles conseguem só pegar ali um cara e desenhar tudo. Claro que não é só, né? É uma maneira de falar, tá, gente? Sei que é difícil, mas é mais fácil, mais barato, pelo menos, do que contratar um monte de gente. Consegue fazer lutas ali entre 1 zilhão de gente também, sem ser tão caro, sem ter que ter um monte de gente treinar acrobacia, coisa assim, pra não ficar uma coisa tosca, né? Enfim, são limitações que a animação consegue extravasar, passar disso, né? Que a animação não tem, no caso, né? Essas limitações. O que tu tava falando, pegando o gancho disso que tu tava falando, né? Aí tem outro detalhe, né? Que eu tava lembrando, que o Thiago falou, que é, entre aspas, mais fácil, mas que provavelmente é mais barato, né? Fazer isso na animação. Apesar de ter, daí tem o outro detalhe que entra, que é dar o tempo suficiente para essa animação ser bem feita, né? Sim, com certeza. Que foi algo que também foi feito nesse filme, tanto que ele teve que ser adiado. Então, eles fizeram uma escolha, né? Porque para adiar um filme é uma escolha bem séria. Mas que eu acredito que foi uma escolha acertada. Sim, faz 5 anos que lançaram o primeiro, né? Dá o tempo suficiente para fazer um
bom produto, Eu não realmente. sei quanto tempo que ficaram elaborando o primeiro filme, Pois mas até eu fico um pouco com medo, um pouquinho só, de que vão lançar o próximo já ano que vem, sabe? Provavelmente eles estavam trabalhando todos como, os dois como um projeto só. Eu acredito que sim, porque Mas foi igual, o que eu são, li. tipo, 2h20 bastante filme. O próximo provavelmente vai ser mais 2 horas e pouco. São basicamente 5 horas de produção. Ainda assim é trabalhoso pra fazer, né? Sim. Então, Porque eu li que era pra ser um filme só, mas Sim. que em algum momento eles viram que ia ficar muito longo. Então, se isso aconteceu, então provavelmente eles já estavam trabalhando em toda essa história. Só que eles, né, viram que não ia dar pra ser um filme só, então, claro, terminaram a primeira parte primeiro. E aí, imagino que a segunda parte já deve estar bem encaminhada, né? E falando essa questão de ser longo, eu gosto muito. Eu não sei, pessoas podem não gostar disso talvez, mas eu gostei e eu fiquei realmente feliz do forma que, tipo, o filme é longo e vai ter uma segunda parte. Talvez alguém pode reclamar, mas o filme não acaba em si mesmo, né? Um exemplo disso recente também da Marvel foi Vingadores Guerra Infinita com Vingadores Ultimato, que é meio que continuação da história, só que cada história, cada filme tem um começo, meio e fim ali em si mesmo também, de certa forma, né? Ultimato talvez não tanto, porque tu tem que saber o que aconteceu antes e tudo mais, né? Mas o Guerra Infinita ele acaba ali de uma forma que poderia só ter acabado ali, a gente não ia saber o que ia acontecer depois, mas tem um fim, entendeu? Isso que eu quero dizer. Esse filme, o fim é um começo, basicamente, sendo bem sincero. O filme todo é quase que uma introdução, mas isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Calma lá, não é ruim. Mas. E eu gostei da forma como acabou sendo um filme longo. Teve tempo de tela para as coisas serem elaboradas de uma forma legal. Não ficou corrido. Os novos personagens foram apresentados, teve tempo suficiente pra gente gostar deles, pra se aprofundar minimamente neles e a gente se identificar, enfim, conseguir curtir realmente, né? E esteja ali no nosso imaginário, por exemplo, pro próximo filme, né? Ou algo do tipo. E também os problemas do filme ali, o vilão, tudo mais, problemas que eles têm que resolver, etc., também deram um tempo certo para conseguir ser desenvolvido tudo isso de uma forma que também que tu entenda o que está acontecendo, entenda por que tem esse problema, entenda ali a motivação do vilão. E a forma que eles conseguiram fazer também tudo ficar conectado, eu não vi basicamente quase nenhuma ponta solta assim no filme, sabe? Porque às vezes pegam um filme, um roteiro ali, e ali no final ele também é apresentado algumas coisas. Mas às vezes dão uma desculpa meio sarrapada pra distorcer, parece ter conexão. Só que esse filme não. Ele é explicado muito bem explicado, todas as coisas estão amarradas ali. Algumas coisas parecem que surgem do nada, mas na verdade não surgem do nada. Tinha uma referência no começo, algo do tipo, sabe? Tá bem amarradinho, de uma forma que, por mais que tenha muitas coisas acontecendo, muitos elementos também da história, não só de personagens, de elementos visuais, mas eles foram muito bem elaborados, na minha opinião. Não sei o que tu acha. Sim, alguns comentários sobre isso, né? Primeiro que tem algumas coisas que eu não consigo nem explicar, porque é tanto estímulo, sabe? Mas, de novo, de uma forma boa. Mas o filme, ele vai se construindo, vai construindo uma tensão que vai... Eu compararia um pouco com os primeiros filmes, né? Os 6 primeiros filmes, uma sensação que eu tinha do Star Wars. Porque cada vez que eu revia os filmes, eu assistia uma parte, assim, porque eles têm, digamos assim, mais de um ato. Acontece uma coisa, digamos, uma guerra, e aí eu lembrava, opa, mas tem mais tal coisa ainda pra acontecer, né? E o filme não acabou ainda. Então, ele vai se construindo, tem várias partes que vão se juntando só que não pra um final ainda, pra um clímax que vai ser daí terminado, resolvido no próximo filme. Então, é uma construção. Mas questão de trabalhar os elementos, né? Eu achei muito legal a forma que eles fizeram isso, porque no primeiro filme a gente já tinha vários personagens, né? E o que eles fizeram? Nesse segundo filme, eles pegam 2 desses personagens que já estão, né, bem estabelecidos ali, bem trabalhados, trabalham mais ainda neles, né?
tiram um pouco de cena os outros personagens, deixam eles um pouquinho, né, no canto. Aí trazem mais outros personagens novos, trabalham cada um deles um pouco, de forma que a gente entende a personalidade, as particularidades de cada um deles, pelo menos o suficiente. E no final, trazem de novo ali alguns personagens que estavam meio no canto. E não tem problema, porque a gente já conhece eles, a gente já sabe quem eles são, eles não precisam ser apresentados de novo. Sim. Então eu achei isso muito bom e contrasta pra mim com a forma como introduziram novos elementos na nova temporada do Príncipe Dragão. Que não tem nada a ver, mas que parece que eles pegaram os personagens já estabelecidos, desmancharam eles, trouxeram outros novos, assim, um em cima do outro, sem trabalhar, assim... Sem ter profundidade. Sem ter muita profundidade neles. E os outros também, personagens que tinham sido trabalhados, eles tentaram meter todos juntos ali ao mesmo tempo. Então ficou assim um congestionamento de personagens e parece que nenhum deles foi trabalhado direito, sabe? Nessa temporada. Todos eles meio corridos. Eu não sei por que tu trouxe essa comparação, mas tudo bem. Porque foi a comparação que eu lembrei. Isso eu gosto de comparar com outras animações, enfim, ainda mais se é algum conteúdo que a gente já trouxe pra vocês, Sim, né? Que daí, se vocês voltarem lá no podcast sobre o assunto, vocês vão entender. É que eu ficava pensando, né, quando eu criticava aquela temporada do Príncipe e Dragão, como que eles poderiam ter feito melhor. E, pra mim, a resposta é o que tá nesse filme do Homem-Aranha. Eles podiam ter tirado um pouco alguns dos personagens, sabe? Não precisava aparecer no início da temporada. E aí, pra dar mais espaço pros novos personagens e pros outros antigos que iam precisar aparecer pra trabalhar eles melhor, sabe? Exatamente. E depois ir trazendo os outros personagens de vez em quando necessário. Mas não, eles deixaram tudo ali junto. Isso não significa que eles... E é uma temporada curta, não tem espaço. E você... Não, enfim, eu até falei aqui. Mas não significa que não tem personagens antigos ali no filme, pelo contrário, inclusive no trailer dá pra ver, né? Parece a Gwen, parece o Peter B. Parker, né? O Peter B. Parker aparece com a filha dele, isso tudo tá nos trailers. Então, aparece também alguns, mas não aparece talvez todos ali no começo do filme. Sim, foi o que eu... E é mais aprofundado. E uma coisa que... Deixa eu ler meu roteiro aqui, o que eu tinha falado. Beleza, acho que a gente já falou sobre tudo, então vamos falar de mais coisas. Uma coisa também que eu vi também o pessoal comentando e que eu não tinha... Só não tinha prestado atenção nisso, que a Gwen aparece muito mais como realmente uma protagonista, uma co-protagonista, digamos assim, nesse filme. Inclusive, né... Não quero. Calma. Espera. Espera pra falar isso melhor depois. Não vou falar em detalhes nada. Mas, enfim, ela aparece muito mais nesse filme do que no... Eu ia falar do que no segundo, sendo que esse do que no primeiro. E de uma forma que fica legal ali também... Tipo assim, ela saiu do antagonismo, digamos assim. Antagonismo? Não, antagonismo é o o coadjuvante. Sim, ela cresceu, é isso. Ela cresceu. Como que cresceu? Ela aumentou de altura? Cresceu como personagem. Até foi mais desenvolvida a história dela também. Sim. Sabe? Como que quase se torna um filme ali do Miles e Gwen, poderia ser. Eu ia falar isso na parte com spoilers, mas tudo mas bem. eu não falei nenhum spoiler, eu só falei que ela teve mais protagonismo. Acho que é isso, a gente acabou não comentando ali, que a gente estava tão empolgado, mas algumas informações só, né? Classificação indicativa ali do filme, né? Pelo menos no site de comprar o ingresso, tá dizendo que é 10 anos. A classificação até é uma coisa que é dado pelo governo, né? De classificação. Então, por exemplo, os Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos, onde foi feito o filme, né? É diferente, tipo, é número ímpar normalmente de idade, tipo, e o maior a classificação, tipo, mais de 19, mais de 20, sei lá. Enfim. Só pra... A classificação a gente coloca só pra ter uma ideia, assim. Também, tipo, se alguém assiste e quer levar os filhos, uma coisa do tipo. Né? Não tem nada realmente, tipo, pesado, assim, tipo, além de, sei lá... Tem alguns temas profundos, mas é coisa que a criança não vai, sabe? Tipo... Ela provavelmente nem vai entender muito, só isso. Isso.
Quem vai entender e chorar vão ser nós, os macacos velhos. O gato, apareceu as orelhinhas do gato ali, né? O nosso gato gosta de Nosso participar co-protagonista aqui, do podcast. coadjuvante. Dormindo, no caso. Tô parecendo a orelhinha dele aqui, Uma manchinha preta ali na tela. Direção foi, pelo que eu pesquisei, ele também, direção foi de Joaquim dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson, né? A gente acaba não comentando muito disso, mas é legal a gente comentar, né? Sempre dos diretores. Roteiro por Phil Lord e Christopher Miller, que são sensacionais no roteiro, que, meu pai, é muito bom o filme. E também falando sobre os dubladores em português, a dublagem, como sempre, é excelente. Né? Eu sei que às vezes a gente acaba passando meio batido pela dublagem, porque normalmente a gente comenta ou se tem algo muito... tipo, marcante. Que sai da média pra cima ou pra baixo, né? Então, quando a dublagem... ou às vezes se é algum dublador que a gente acompanha mais e a gente acha legal de falar. Mas ali o Miles Morales, em português, foi dublado pelo Cadu Pascoal. A Gwen pela Luísa César. Quem que é Fernando Lopes? Eu acho que é o Fernando Lopes, não, é o B. Parker? É o Fernando Lopes, isso, dublou o Peter B. Parker. E o Felipe Maia... Agora, o Felipe Maia dublou... Pera, não sei se eu tô aqui. Porque não colocou o Eu nome esqueci das de pessoas. pôr, achei que ia lembrar. E o Felipe Maia dublou o... Uhum. Como é que é o nome do cara? Não sei. Aquele cara ali, que tá na cara do É o outro. Punk? Não, aquele cara ali, olha pra trás. Outro atrás. Que tá nos olhos dele. O Miguel. Isso, dublou o Miguel. É isso? Não sei, tô sem trocar, gente, desculpa. É que eu esqueci de anotar. Acho que a gente pode passar pros spoilers, né? Até porque... Isso. 40 minutos já de... Credo. Não, 30 minutos, onde 40? Ah, tá. Eu Eu olhei olhei no relógio só. Olhei no relógio. Ah, tá, beleza. Mas é isso aí, gente. Aviso de spoilers. Só um detalhe de que... Não sei, que é um ator... É porque é um ator que eu gosto, que o Oscar Isaac, ou Oscar Isaac, sei lá, dublou o Miguel O'Hara no original. Uhum. E o Wendell dubla um personagem meio... que não tem muito destaque, mas enfim, ele dublou um personagem, a gente gosta do Wendell, então é isso aí. Oi. Na dublagem brasileira. Obviamente. Sei lá, né? Vai que ele resolveu dublar. Mas é isso aí, gente. Aviso de spoilers. Agora vamos falar ainda mais detalhes do filme, né? E... gente, assistam o filme. Mesmo que você vir com spoilers agora, assista o filme, porque... Cara, só pelo visual dele já vale a pena, mesmo que tu saiba a história, sabe? Porque não tem como descrever em palavras. Como assim mesmo que tu saiba a história? Mesmo que tu veja agora já os spoilers e não tenha visto o filme, entendeu? É que tu não prestou atenção no que eu falei antes. Eu tava olhando pro gato. O gato tá distraindo meu irmão, gente. Porque não tem como descrever em palavras, sabe, o visual do filme. Simplesmente não dá. É muita coisa. Mas... é isso, gente. A gente vai tentar resumir, porque é muito conteúdo. Mas começando agora com spoilers. Começa contando um pouco ali da história da Gwen, né? De um jeito que Na a verdade, gente já nos tira o fôlego. Já de início. Assim como o primeiro filme, ele começa o B. Parker... Não começa o Peter Parker normal. Começa o Peter Parker do normal. Universo do Miles. Contando um pouco ali. Começa a Gwen falando um pouco da história dela. Só que de um jeito meio invertido. Eu não lembro disso. Mas E essa forma que começa que faz a gente já mergulhar no filme, por causa que conta ali basicamente, tipo, a história dela ou do Peter normal, poderia ser um filme inteiro. Só que daí eles resumem, tipo, né, fala ali só contado, a pessoa explicando, e já faz a gente conectar no filme, que tem muito filme que é muito bom, ou mesmo série, só que ele demora pra engatar, e que não que seja ruim a forma de ser feito.
Mas esses filmes do Homem-Aranha é legal que eles já começam contando, eles já começam te largando uma bomba na cara. Principalmente esse segundo filme, né? Porque a Gwen conta a história dela, né, triste e tudo mais, com uma cara muito bem pesada. O filme começa te dando um soco no estômago, basicamente. Isso. Ali que no começo já o cara já se emociona. E isso já faz tu ficar, tipo, ligadão no filme, sabe? Isso eu acho muito, muito bom. Enfim, a história dela... O pessoal que viu o primeiro filme que já sabe a história, né? E foi uma coisa legal porque no primeiro filme ela dá uma pincelada na história dela, mas ela evita alguns detalhes, né? Não conta tudo. E ali a gente é mostrado mais detalhadamente o que realmente aconteceu. E até já tinha, né, algumas teorias que acho que o pessoal acertou, né, bastante nas teorias do que significava exatamente a história da Gwen, a história passada, né? E ela já vai contando um pouco do que vai acontecer em seguida no filme, que depois, né, logo já vai mostrando. E eu achei bem legal, porque eu fiquei realmente curiosa quando eu vi as teorias e tudo. Eu não vi muita teoria sobre isso. E eu achei bem legal, né? Mas não vamos estender demais, né? Mas daí, continua ali o filme da perspectiva dela. Ainda nesse momento não apareceu o Miles, né? E ela mostra um pouco também da banda, que no primeiro filme mostrou brevemente que ela tinha uma banda, que ela tocava bateria e tudo mais. Mas mostra ela ali surrando a bateria de raiva. E depois mostra a relação com o pai dela, que é policial, né? Ela é Gwen, o pai é policial que não gosta da Homem-Aranha, não, da Mulher-Aranha. Da Mulher-Aranha. E depois acontece umas coisas lá, que entra na parte de ação, luta, não sei o que, que já aparece um cara de outro universo, um universo mais... Como é que se fala? Tem um vitoriano? Não. Tem um nome que fala, ou não sei se tem um nome que fala. Renascentista? Não, é... Enfim, era da época lá do Leonardo da Vinci. Não exatamente da época do Leonardo da Vinci, mas se fosse um universo... É que tem um nome, se eu não me engano, mas dos punks lá. Ah, Cyberpunk? Não Cyberpunk, né? Cyber é cyber. Falando, é que tem... Steampunk? Não lembro. Talvez seja steampunk. Que não necessariamente era a época do Leonardo da Vinci. É um universo baseado nas coisas do Da Vinci, entendeu? Tá. Mas essa é a questão. Tanto que ele tava lá com um bagulho de voar, como se fosse uma tecnologia, como se essa tecnologia tivesse seguido pela linha que o Da Vinci pensava. Mais ou menos nesse estilo, entendeu? E daí já entra esse cara que já tem uma arte ali diferente do resto do universo, né? Já mostra o primeiro elemento ali, tipo... na arte do universo dele mesmo, né? E começa tem pra cá, tem pra lá, chute pra cá. Começa uma batalha, desculpa, enfim, gente. Ali já começa a entrar os elementos do Aranhaverso ali, aparecem, então, os outros aranhas que fazem parte dessa sociedade aí dos aranhas. Parece primeiro a motoqueira lá, que eu esqueci o nome. A Mulher-Aranha, motoqueira. Ou primeiro aparece o Miguel. Primeiro aparece o Miguel, na verdade. Aparece o Miguel, não importa a ordem. Aparece o Miguel, aparece mais um ou dois Homens-Aranhas, agora não me lembro exatamente. E aí é o momento, então, que a Gwen conhece, né, esse universo, esses personagens aí, e é apresentada para essa organização. E ela acaba sendo, de certa forma, obrigada a abandonar o seu universo. Porque acabou se revelando ali, no caso da luta ali, destruiu um pedaço do museu. Chega o pai dela como policial que ia prender ela. E ela tá sem teia, acho também, não lembro. Sim, tá sem teia. E aí ele descobre que ela é, né, a Mulher-Aranha. E tem todo o drama lá com o Peter Parker que morreu. Prender ela, que ele ainda tá... E aí ela foge. Mas vamos resumir um pouquinho mais, né? Não precisamos contar toda a história. É que essa parte é importante, só por isso que tava... Mas eles vão ver o filme, tipo. Não sei. Espero. Mas aí ela, então, é apresentada a esse universo e daí meio que corta, né? Depois pro Miles Morales. Então a gente não vê como que é a integração dela com Isso, tem um time skip, digamos assim. Com a organização ali dos aranhas, que é um fator bem importante para revelações mais adiante, né? Isso.
Porque ela vai ser apresentada como que é o funcionamento, né, desses Homens-Aranhas que ali não juntos. mostra pra gente, não mostra pra gente até pra ser revelado É o depois, que né, eu pro já espectador, de uma forma que... Não, calma. É que senão eu chegaria na parte lá do que é revelado e já saberia tudo, não teria graça, Sim, isso que eu tô querendo dizer. é o que eu fui. E daí corta pro Miles, ele tá ali vivendo a vida de Miles, ele cresceu, deu uma espichada, tá com 15 anos, tá mais alto e tudo mais. E também... E tá tendo aquelas dificuldades normais de Homem-Aranha, né? De Homem-Aranha conciliar a adolescente. vida de Homem-Aranha com a vida normal, que a gente já viu praticamente, principalmente nos Homens-Aranhas do Tobey Maguire, né? Que ele se atrasava pras coisas, né? Perdia prazos de algumas coisas e tal, e tentando conciliar tudo. E E Daí tem a apresentado questão também com a o vilão família. Mancha. que a princípio parece um vilãozinho Que é um qualquer, né? vilãozinho besta ali. Mas ali ele já fala que ele surgiu na mesma noite ali que deu a questão do reator, que Explodiu tudo. que explodiu tudo, não sei o que veio os outros Homem-Aranhas do primeiro filme. Né? Então é apresentado porque ele era um cara lá do laboratório. E ele é basicamente um cara que tem poder de fazer uns portal e teletransportar para um lado para o outro. Só que ele não tem muito controle sobre isso até o momento. Né? Ele tem um mínimo controle ali, daí tem uma luta muito engraçada entre o Homem-Aranha e ele. E é legal também alguns detalhes que quase todos os Homem-Aranhas têm em comum, que é, primeiro, gostar muito de comer, aparentemente. Se quiser, não tem relevante, mas todos eles ficavam quase todos eles toda hora comendo. E também fazer piadinha, lutar enquanto faz piadinha e tal. Na hora que aparece a Gwen lá lutando contra o cara da 20 anos lá, não sei como se fala os certo, mas também ela fica lutando, fazendo piadinha, coisa assim. Então eu acho isso legal, essa característica dos Homem-Aranhas que vem dos quadrinhos, né? Dos Homem-Aranhas e Mulheres-Aranhas, enfim. E o Miles fica ali mesma vibe, lutando contra o cara. Sim. E aí... eu achei bem legal, assim, bem interessante, na verdade. A forma como o Mancha, né? Ele é apresentado ali no início como se fosse um vilãozinho simples, mas aos poucos ele vai sendo desenvolvido meio que paralelamente ali as tretas ali, os dramas do Miles e da Gwen e do Aranhaverso em si. Então, tem alguns momentos que a gente quase esquece que o Mancha é o vilão, sabe? Porque ele tá um pouco sumido enquanto estão acontecendo alguns dramas ali, mas ele tá sendo construído, ele não tá realmente sumido totalmente. E isso vai sendo desenvolvido de uma forma, assim, bem, bem interessante, porque... é normal, assim, num filme de super-herói, ou um vilão ser derrotado logo, ou ele ser meio que ter um foco quase permanente ao longo do filme. Mas esse vilão, ele vai meio que acompanhando ali outras coisas bem sérias que estão acontecendo. Que é o Miles tendo dificuldade ali com, né, conciliar todas as coisas da vida dele, com a família dele. Ele acaba brigando com os pais. A Gwen também... brigada com o pai dela e fugindo e assim meio com o coração dividido por causa da amizade com o Miles, o Miles descobrindo as tretas lá do Aranhaverso e as coisas que estavam escondendo dele, e isso vai se desenvolvendo ali paralelamente. Daí depois, enfim, isso não dá pra contar tudo, né? Não mas e depois vem a Gwen, o Miles começa a ser apresentado ali, ó. Na verdade, a Gwen vem atrás desse Mancha e acaba dando um monte de confusão, que eles acabam indo pro outro universo, porque o Mancha consegue ir pro outro universo, começa a transportar por universos. Começa a aparecer um monte de referências também, ele vai pro universo lá do Tom Holland, do Homem-Aranha do Tom Holland, no caso. Aquela mulher lá da loja e tal, se não me engano, é do CI, tá ligado? O CI? O CM. O CM. Eu sei, é o cinema. Eu confesso que deu um tilt na minha cabeça. Eu falei e fiquei pensando, o CI, né? Eu sei. Universo cinematográfico da Intel, mano. Nada a ver. Desculpa. E eles vão lá pro mundo do Homem-Aranha indiano.
que é muito gente boa também. A vida dele parece ser Legal. perfeita, né? Ele fala, meu cabelo, não sei o quê, eu só passo óleo de coco, e daí eu acordo de manhã e não faço, não exercito que eu já sou fortinho, não quero ficar grandão. Tipo, a vida dele parece perfeita, tá? É engraçado. Mas... A comédia do filme é muito boa, é muito no muito bem ponto, feito. tem muitas piadas legais. Tem piadas, né, do personagem fazendo piada, e tem as piadas metalinguísticas, né, também. O universo de Lego, gente, é muito engraçado quando aparece o universo de Lego. Muito bom, gente. Então, cada universo tem esses universos pequenos que acabam... Pequenos não, né? Eles que servem como mais um easter egg, e tem os universos em que a gente realmente explora um pouco mais, né? Que são mais explorados. E daí, nessa treta toda, ele acaba indo lá pro lobby, né? O lobby lá dos aranhas. E a gente acaba percebendo que ele era basicamente o único aranha que não participava desse grupinho dos aranhas multiversais, sei lá o quê. E daí a gente, tipo, começa já a ver que tem alguma coisa errada ali, né? Não é apresentado para nós no começo, mas a gente começa a ver alguma coisa, tem alguma coisa errada. E eu acho muito legal como que eles vão conectando algumas até falas, tipo, quando a Gwen entra lá pro grupinho deles, que o Miguel chama ela, a motoqueira lá queria chamar ela, mas o Miguel não. E ele fala, tipo, você sabe que a gente não pode chamar ela. Uma coisa assim, o Miguel fala. E daí depois a gente vai entender por quê. Por causa que eles não podiam chamar o Miles. E a Gwen era muito amiga do Miles, que tanto que foi isso que aconteceu. Ela foi lá no universo dele pra ficar de olho no Mancha, se distraiu, porque gostava do Miles, e acabou dando os ruins. Sim. E foi exatamente o que acabou acontecendo. Então, desde o começo já vai fazendo essas pontes, sabe? Sim, é muito bem costurado. Ligações. E daí depois a gente... Não sei se eu já conto isso. Tá com Conta. E daí depois descobre por causa que o Miles, na verdade, segundo essa história, foi picado pela uma aranha do universo 42. Ou seja, de fora do universo dele, não era uma aranha do universo dele. Exatamente, falta que não deveria estar ali. Então, no universo 42, tá sem Homem-Aranha. E o Miguel, tipo, fala que o Miles é basicamente uma anomalia. E eles têm que manter lá o tecido aranha-versal do multiverso aranha, que tem os pontos em comuns que tem que acontecer, os pontos canônicos, né? Várias coisas que tem em Viagem do Tempo tem essas coisas, tipo Doctor Who, por exemplo. Sim, eu fiquei muito lembrando de Doctor Who. Tem com os coisas... eventos canônicos, não sei como é que é chamado no Doctor Who, não lembro agora. Era pontos fixos. Mas assim. tipo, tem alguns pontos no tempo que eles não podem mudar, senão vai começar a se desmanchar os universos, coisas assim. É mais ou menos essa a ideia. E isso tá muito ligado normalmente... Porque sempre é coisa trágica, né? Porque não podia ser, tipo, alguém comer uma bala de menta. Não, tem que ser alguém morrendo. Enfim. Mas é ligado basicamente, tipo assim, a morte do tio Ben, a morte ali do tio Aaron, do Miles. São nos apresentados 2 pontos canônicos ali, que, claro, variam de... tem variações de Homem-Aranha para Homem-Aranha, mas são basicamente um deles a morte de um ente querido ou alguém muito próximo, e a outra é a morte de algum capitão, né? De algum capitão ali que acaba morrendo. E então essas duas coisas têm que acontecer em todas as histórias de todos os Homem-Aranha, senão abre uns buracos lá no multiverso aranha ali. E aí o Miguel O'Hara, ele quer impedir isso a todo custo, né? Que esses eventos sejam desfeitos. Só que, claro, isso envolve morte de pessoas, né? Então é uma coisa muito delicada, e o Miles, obviamente, ele não gosta nem um pouco disso, né? Ele não quer deixar as pessoas morrerem. Só um detalhe que a gente falou, que é a morte de um ente querido e a morte do capitão da polícia, mas que também normalmente tem uma relação com o Homem-Aranha. Não é só um capitão aleatório. Não, é algum capitão, só que no caso, por exemplo... não necessariamente um ente querido, não necessariamente alguém super tipo, o Homem-Aranha do Andrew Garfield, tipo, era o pai da Gwen também, que tipo, era o sogro do cara, tá ligado? Sim. O universo daí do Miles seria o próprio pai, basicamente. Né? Então, tipo, alguém próximo ali. Mas isso é o que o Miguel fala, e ele acha que não tem nenhuma solução além de deixar as coisas acontecerem, por causa que ele também...
Eu não lembro exatamente como é que é. Ele já tinha tentado modificar. Ele saiu do universo dele pra um universo que não tinha mais ele e que tinha a família dele, porque no universo dele não tinha a família dele. E daí deu um ruim lá. Não lembro exatamente como que deu ruim. Basicamente o que aconteceu no Doutor Estranho na série lá, no Atif. Que o universo simplesmente se implodiu, se destruiu. É, tipo isso. Que ele tentou a todo custo fazer a guria dele não morrer. Então, basicamente, foi algo desse tipo que aconteceu, pelo que eu entendi, com o universo. Só não entendi se foi com um único universo ou com vários, por efeitos colaterais. Mas daí ele ficou, obviamente, traumatizado com isso e resolveu que não ia deixar mais ninguém fazer algo semelhante. Ele é o Homem-Aranha mais cascudo, digamos assim. Mais rígido. Mais rígido de todos, justamente por causa bravo. disso, né? Ele quer manter a ordem multiversal, coisa assim. E também é muito poderoso. Pra quem já viu alguma trama de multiversal, tipo, em alguma obra de ficção, entende mais ou menos como é que é. Né? Tipo, você assistiu Doctor Who, alguma coisa parecida, o próprio... Multiverso da Loucura. Multiverso da Loucura. O o Atif, principalmente, etc. Mas... Esqueci. E nisso tudo, né, como a Bia comentou, o Miles não gosta... Quando ele descobre toda essa história, acaba não gostando nada da ideia. Depois é contado ali a questão que ele é basicamente uma anomalia, segundo o Miguel O'Hara. Só que também vai dando algumas pistas, ao meu ver, pelo menos, de que o Miguel estava errado. Né? A gente percebe isso quando? Primeiro, que, tipo... Beleza que não tem Homem-Aranha no universo no universo 42. Mas esse universo não se destruiu por causa disso. Segundo, talvez algumas Miles, coisas estejam ruins que não... segundo ponto, no caso, o Miles tá Homem-Aranha ali e também o próprio universo dele não se desmanchou. Tá ligado? E depois, mais pro final... O pai da Gwen deixa de ser capitão, ele desiste, por causa que ele quer ficar com a filha e ele sente que o dever dele como capitão da polícia é prender ela, por mais que ela não seja culpada, né, ao meu ver é assim, tipo, no fundo ele sabe que ela não é culpada, tipo, ela não é matar o próprio melhor amigo, melhor amigo dela, mas ela era a única pessoa ali presente no momento, então, tipo, pelas provas tudo indica que seria ela, né, e daí ele desiste de ser capitão e isso meio que quebra lá o que o Miguel tinha falado, que basicamente o cara ia morrer, e a Gwen sabia disso. Entende? Então... não é tão exatinho ali como ele faz parecer, né? Mas, por outro lado, a gente vê o buraco lá se formando naquele universo onde o Miles salva o capitão, que teoricamente deveria morrer. E até algo que eu espero que seja... seja explorado, né, no próximo filme, tipo assim, sei lá, tipo, de alguém se questionando, mas por que, né, esses eventos são fixos, por que acontece, por que realmente acontece, porque só, porque é pra ser, não é uma explicação muito, né. Isso tipo, tem uma explicação, se não me engano, nos quadrinhos, que é tipo, como se os aranhas fossem ali... não tô lembrando agora o nome. É que eu vi o vídeo agora um pouco não sei se foi do Peter Sim, ou eles foi são, do tipo, Gustavo Cunha. pontos-chave ali do universo que carregam meio que um poder meio que uma teia, multiversal. Uma teia realmente de coisas que eles estão interligados. Mas seria legal, sabe, explorar um pouco. É que como eu sou cientista, né, eu tenho essa curiosidade sempre de como realmente as coisas funcionam a fundo. Mas minha teoria... Mas não é algo meio assim... e além disso tudo que tá acontecendo, essa questão dos multiversos, pontos fixos, tem também o Mancha que tá ficando mais forte, tendo poderes multiversais e tá com raiva do Miles. E a minha teoria é que, na verdade, tudo é culpa do Mancha. Inclusive a destruição do universo do Miguel O'Hara. Por causa que quando a gente tá mexendo com viagem no tempo, multiversos, e de certa forma tem viagem no tempo, por causa que o Miguel meio que sabe o que vai acontecer, os pontos fixos e tal, então meio que tem viagem no tempo ali, né? Tanto que ele é o Homem-Aranha em 2099, então tipo, é meio que do futuro. Enfim, pode ser que, tipo, na verdade, por mais algo que tenha acontecido no passado, seja algo que vai acontecer no futuro. Entendeu? Tipo aquele filme do Triângulo das Bermudas.
Não faço ideia do que eu tô falando. O filme do Triângulo das Bermudas, onde o Triângulo das Bermudas, o problema todo é causado por um experimento que fazem para tentar impedir tá. o evento. Daí eles descobrem isso, só que é como se o evento lá, o experimento fosse uma gota na água e ela formou ondas para o futuro e para o passado. Aí quando eles descobrem que essa é a causa, eles simplesmente não fazem experimento e tudo volta ao normal. Enfim. É mas bem curioso. Porque tanto a todo acidente, isso é uma coisa que parece que o Miguel não percebeu e que não é muito explorado. Tipo, ele falou que um ponto fixo era o pai lá na verdade, era sogro do indiano lá, não lembro o nome do Homem-Aranha indiano. Mas era o sogro morrer. Tá. Só que essa morte ia ser causada pelo Mancha. Que não é daquele universo. Só foi parar lá por causa das birifunfunha, que a Gwen... Eu tô inventando umas palavras muito loucas hoje, desculpa. Que a Gwen se distraiu e deu todo aquele ruim que o Mancha ficou forte e... E teoricamente, segundo ali as teorias dele mesmo, o Mancha nem deveria existir se o Miles não existisse também, no princípio. Então por isso que, pra mim... Então é muito controverso pra mim, isso. o verdadeiro vilão ali do segundo filme... Da segunda parte, no caso desse filme, acho que vai realmente se mostrar de que é o Mancha e que todas essas doideiras do multiverso, tipo, tem esses pontos fixos, talvez, mas essas destruições ali estão sendo causadas pelo próprio Mancha, sabe? Sei lá, uma teoria muito louca que tem alguns furos ainda, né? Tem alguns furos ainda, mas acho que faz. Acho que faz bastante sentido. Porque, de certa forma, a gente sabe que uma das coisas que torna o Homem-Aranha é, tipo, a morte do Tio Ben, a morte do Tio Aaron, do Miles, por exemplo. A gente sabe que as pontos são, infelizmente, importantes para a formação do coisa. Tipo o Batman, né? O Batman tem uma coisa parecida, que todos os Batman têm que ter uma morte de alguém. Porque ele nem teria sido Batman se não tivesse morrido os pais dele, por exemplo, então, o original. Mas não significa que todo mundo tem que morrer agora, sei lá, tipo... Porque o que é ajudar o pai do Miles a morrer, por exemplo? Pois é. Outra coisinha, assim, não é uma coisinha, mas é uma coisa que eu acho legal também é focando mais ali na história do Miles mesmo, né? Primeiro ele tá meio brigado com os pais dele, porque ele tem medo de contar, né, que ele é o Homem-Aranha e tal, e daí ele acaba se atrasando pras coisas e não explica, e fica todo aquele embate, meio coisa normal de adolescente, assim, né, de ter dificuldade, às vezes, de se comunicar com os pais. E aí ele sai, né? E até a fala da mãe dele, né? É bem emocionante ali, dela falando, tipo, tudo bem, eu entendo que eu não posso te segurar pra sempre, mas lembra, né, de voltar pra casa, lembra que a gente tá aqui pra ti, né? E isso realmente acontecer, ele perceber que no final de tudo, as pessoas que ele mais pode contar, sempre, quando tudo dá errado, vão ser sempre a família, né? E ele tinha que voltar com o bolo. Ele não voltou com o bolo. E ele tinha que voltar. Justamente quando ele tava voltando lá, todo louco, eu só pensando, o bolo. Mas eu achei muito bom, sabe? Muito legal, todos esses detalhes, assim. todas essas coisas acontecendo, de mostrar também meio que uma traição da Gwen e do B. Parker, que eles em nenhum momento foram falar com o Miles dos negócios multiversos, em nenhum momento foram visitar ele, porque eles se tornaram amigos ali. E mesmo agora eles tendo poderes de viajar, poderes entre aspas, né? De viajar entre os multiversos, entre os universos, no caso. Entre os multiversos, entre os universos, tá. Enfim. Eles não tinham ido nunca ver ele, né? Eles podiam, mas não queriam, não foram porque estavam evitando, na verdade, o Miles, pra não ter que falar sobre as questões complicadas ali que eles tinham descoberto. Isso. E aí o Miles, obviamente, fica muito triste com isso, né? E também que tudo isso ali chega até o ponto de que o Miles volta pra casa. E só que ele, na verdade, acabou não voltando pra casa. Volta pro universo 42, que a cidade dele ali, ou pelo menos o Brooklyn, sei lá, se tornou meio que uma Gotham, assim, sem Batman, sabe? Que é, na verdade, Gotham com Batman já é uma porcaria, não sei como, mas enfim. Que é, tipo, meio que ficou uma bagunça porque não tinha Homem-Aranha e tinha o... Como é que é o nome mesmo? Gatuno. E daí isso chega até o ápice, que o Gatuno é o Miles nesse universo. E o Homem-Aranha não existe. E o pai do Homem-Aranha não existe também. E o pai do Homem-Aranha morreu. O pai do Miles, no caso, morreu, né?
E, é um Ele choque. vai Assim, conforme vai se desenvolvendo aquela cena, logo que ele diz que é o Homem-Aranha e a mãe dele não... Fica, tipo, meio... Uhum. Eu já comecei a desconfiar, né? Mas ele vai eu sendo... também. Essa cena vai sendo construída até te dar, assim, aquele baque, né? Que é quando justamente mostra o mural lá em homenagem ao pai do Miles que morreu. Naquela hora eu já tinha percebido que tava no universo errado. Sim, aquela hora Por eu já causa tinha que também percebido também. Porque a Gwen entra, a Gwen vai atrás dele, entra no quarto dele, no universo verdadeiro. O universo dele mesmo, no caso. Sim, e não tá lá, daí, tipo, fica meio que alternando entre as cenas e, tipo, caramba. Sim, a construção dessa cena é ótima. Em algum momento, né, nesse meio tempo, obviamente, a gente percebe que, né, o que tem de errado, mais ou menos. Só que, pra mim, né, mesmo eu já tendo percebido que ele tava no universo errado, aquela cena ali foi o baque final, sabe? De mostrar o quanto as coisas estão erradas ou diferentes do que a gente imaginava. E até a questão da aranha ali, né? Aranha 42. Isso me remete ao primeiro filme, porque eu ficava pensando, tipo... Ai, da onde que surgiu essa aranha do nada, né? Tipo, depois que o Homem-Aranha primeiro já foi picado. Porque como é que tem ainda uma aranha aleatória aí andando do nada também? Sim. Pra picar o Miles. Parecia uma coisa muito aleatória. E com essa história dela não ser dali, pra mim, faz mais sentido ainda, né? Eu não sei como é que é nos quadrinhos, como é que vai surgir nos outros Homem-Aranhas, mas enfim. Mas pelo menos desse universo, enfim, foi explicado dessa forma muito legal. E a filha do B. Parker é uma fofinha. Muito fofa, muito fofa. Tipo, quase... Ela parece quase um bebê de verdade, sabe? Ela é muito fofinha. Então, agora que eu não tem como... não, mas é que passou um ano, né? Sim, passou lá há um tempo, né? Até o Miles tá crescido. Mas acho que passou um pouco mais de um ano. Acho que sim. Como é que o cara ia ter, tipo... que tem que estar 9 meses e ali ela já tinha pelo menos uns 6 meses, eu acho, mais. Sim. Sim, mas deve ter passado mais de um ano, sim. Pelo menos o universo do B. Parker. Até porque tem isso também, né? Diferentes universos, sei lá de que ponto do universo dele que ele veio. Enfim. Se o outro é lá do futuro. É verdade, tá. E os outros são do passado. Enfim. E, enfim, quando a gente isso tá tudo... trabalhando com multiverso, o tempo é muito relativo. E nisso tudo vai se formando toda aquela tensão que ali, cara, meio que a última meia hora ou mais do filme é só aumentando essa tensão, tipo, porque o Miles tá fugindo e tudo mais, e daí vai pro universo errado, por causa que tá com o DNA ali modificado pela aranha do universo 42, e fica uma confusão doida, e acaba o filme ali, e tu fica tipo... Sabe, porque quando vai formando tensão, tu começa, tipo, socorro, começa pra meio que prender a respiração, parece, só que não se resolve a coisa, sabe? E que isso gera tensão pro próximo filme. Até algumas pessoas podem criticar que acabou sem ter um fim, mas, tipo, se tu chega já sabendo que é a primeira parte de 2 partes, eu acho que não, tipo, eu não acabei decepcionado. Eu acabei, tipo, caramba, que negócio incrível, maravilhoso. Claro que tu quer saber o final realmente da história, mas eu acho que acabou legal pra um filme que tem uma segunda parte, entende? Sim. Assim, eu saí de lá querendo ver o segundo filme e querendo ver o segundo filme, não, o terceiro filme, no caso, a segunda parte, e querendo ver a primeira parte de novo. E querendo ver o primeiro filme de novo. Então, eu acho que em questão de marketing ali, o filme foi, assim, sensacional. Que eu saí do filme querendo ver 3 filmes. Então... gente, vai ser difícil, sabe, isso eu acho que é uma coisa que é muito bom, porque a Sony aí tá criando uma concorrência, assim, ó, pesada para as outras produtoras de filmes, tanto de super-heróis quanto de animação. E isso é bom, né? Porque quando tem concorrência, os outros se forçam a melhorar. Então, os outros estúdios, a Disney, né? Claro, que tem ligação com a DreamWorks. Disney também. Sim, tipo, esse mas filme vão ter que se da Sony, né? Mas, em tipo, parceria com a Marvel. Mas isso, da Marvel e a Marvel é da Disney, né? Então, tipo, aparecem Mas alguns igual. elementos ali que são propriedade intelectual da Sim. Disney. Mas ainda assim, Mas o filme igual, foi cara. a Sony que fez. A Sony que fez? Não, a Sony que fez. Mas igual, os outros O produtores Mario vão foi ter feito que pela se... Sony também. Thiago, tô Desculpa. tentando falar. Não, nada a ver, veja aí, vamos lá.
as outras produtoras vão ter que se puxar, é isso que eu tô querendo dizer. Os outros estúdios vão ter que se puxar pra acompanhar aí. Senão vão ficar pra trás, né? A Disney já, pra mim, na minha opinião, já meio que andou ficando pra trás por um tempinho aí, né? Ela tá estagnada, né? Em questão de inovação aí, de coisas que realmente aumentem aí o hype e tal, tá carecendo bastante. Agora ela tá bem ambiciosa aí com esse novo filme aí que é pra sair em comemoração aos 100 anos. Wish? Não faço ideia. Nem sabia disso. Eu cheguei a te comentar. Mas eu não lembrava. Acho que temos Enfim. que ver os trailers de novo. Mas mesmo assim, vamos e concorrência, pessoal, sempre é bom, porque faz com que as outras marcas melhorem também. Uhum. Se a gente tem um player só em qualquer coisa que seja, aquele player tipo, que é um player, vai se conformar. Tu atrapalhou minha linha de raciocínio, cara. É um jogador, um elemento do mercado, qualquer coisa que seja. Que eu quis falar de uma forma abrangente. Aquele elemento vai pode acabar se tornando medíocre porque não tem ninguém que concorra com ele, né? Então ele vai entregar os resultados que ele bem entender. Sim. Basicamente isso. E é isso aí, gente. Já batemos ali 1 hora de podcast. Até achei que ia dar mais. É que a gente resumiu bastante coisa. Acho que deu pra dar uma visão geral do filme. Gente, é um filme muito bom. E estamos animados, né? Até sempre dá aquele medinho, né? Que a gente viu os trailers e o primeiro filme foi muito bom. Sempre dá aquele medinho de decepcionar, mas assim, não aconteceu. Não me decepcionei com o filme de jeito nenhum. E olha que a gente tava com hype, bem com hype muito alto. E normalmente aquele negócio, né? Tem uma fórmula até lá, mas eu esqueci. Mas tipo, quando a gente tá com um hype muito alto, com uma expectativa muito alta, mais fácil se frustrar. Isso. Se tu não tá com expectativa nenhuma, qualquer coisa que seja boa, tu vai gostar, né? Exatamente. Mas superou... superou as expectativas. E acho que isso é incrível. E eu, de novo, tô com medo pro próximo filme, sabe? Mas assim como nesse filme, tipo, eu não imaginava, não conseguia adivinhar nada, basicamente, do que ia acontecer, mesmo vendo, tipo, os trailers, pelo menos a forma que ia acontecer e tal, esse negócio da Aranha 42, o jeito que acabou, tudo mais. Então, eu creio que eles vão conseguir surpreender também espero que eles consigam surpreender no próximo filme. Porque, que nem eu comentei, agora, tipo, acabou, mas acabou de uma forma que o final pode parecer óbvio. Tipo, a Gwen e o time que ela criou ali, né, a gente tem uma ideia de como que vai começar o próximo filme. Eles vão atrás dele. Qual que é a trama inicial. Mas o desfecho, eu não faço a menor ideia como é que vão resolver as coisas. Tanta coisa acontecendo ali. Que o mais óbvio de se pensar basicamente o quê? Tipo, não é muito difícil eles entenderem que ele foi pro universo 42 na minha cabeça, porque eles sabem que a aranha do universo 42 que picou ele. Se ele não foi pro universo dele, que teoricamente teria que ter ido pro universo de origem, então tem que ser de origem de outra coisa, que tá no sangue dele. Enfim, eu acho que não é muito difícil de seguir essa lógica. Mas daí é o quê? Daí a Gwen com o time o B. Parker, o Homem-Aranha lá... Os Homem-Aranhas do primeiro filme, e mais o Indiano e o Punk. Inclusive o Homem-Aranha Punk, ela é muito bom. Consegue ser engraçado e radical, sei lá. E beleza, daí o Miguel também tá indo atrás dele. E tem o Mancha. Então, tipo, a gente sabe o que tem pra acontecer no filme, mas como a Bia falou, a gente não sabe como vai ser desfecho, e se vai ter mais elementos e blá blá blá. Isso aí, pessoal. Muito obrigada a quem assistiu, quem tem nos acompanhado. Quem nos ouviu. Sigam-nos também no Instagram, no Spotify também. Nós estamos lançando os episódios aos pouquinhos. E é isso aí, pessoal. Vamos aguardar agora o próximo filme, né? E continuando com os nossos conteúdos normais. Até lá. E é isso aí, gente. Até a próxima. Tenha um ótimo domingo. Tchau. Tchau.